Olá, queridos. Agora é a nossa segunda aula, não é? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a gente trabalhou o termo, né, feminismo, ano passado, que o machismo não é o contrário do feminismo, ou o feminismo não é o contrário do machismo, conforme o Cortella disse, né? E aí, aqui nós temos um texto, na página 112 e 113, que é a apresentação oral, né, de uma série de conferências, né, sobre mulheres e tal. Então, a gente tem aqui, ó, a apresentação oral que você vai conhecer agora, foi organizada pela TED, Technology Entertainment Design, é uma fundação sem fins lucrativos que realiza anualmente várias conferências, Europa, Ásia, Américas, e o objetivo é reunir personalidades para compartilhar as ideias disseminadas da própria organização. Tá? Então, uma das convidadas foi essa daqui, Chimamanda Ngozi Adichie. Tá? Vamos lá. Todos nós devemos ser feministas. Meu irmão Chucks e meu melhor amigo Ike fazem parte da equipe de organização. Então, quando eles me convidaram para vir, eu não pude dizer não. Eu estou feliz por estar aqui. Vou começar contando a vocês sobre os meus melhores amigos, o Kuloma. O Kuloma morava em minha rua e cuidava de mim como um irmão mais velho. Ele também foi a primeira pessoa a me chamar de feminista. Quando eu estava na escola primária, minha professora disse no começo das aulas que ela daria um teste à turma que tivesse a maior que ela daria um teste à turma. E aquele que tivesse a maior pontuação seria o monitor da turma. Eu queria muito ser a monitora da turma e eu tirei a nota mais alta no teste. Para minha surpresa, a professora disse que o monitor tinha que ser um menino. Ela esqueceu de esclarecer isso antes, porque ela supôs que era óbvio, né? Um garoto, né, que ia ganhar. Um garoto teve a segunda nota mais alta no teste e ele seria o monitor. O que é mais interessante nisso é que o garoto era um doce, muito gentil, que não tinha nenhum interesse em patrulhar a classe, enquanto eu estava ansiosa para fazer isso. Mas eu era uma garota, ele um garoto, e ele tornou-se o monitor da turma. E eu nunca esqueci esse incidente. Com frequência, cometo o erro de pensar que algo que é óbvio para mim é óbvio também para todo mundo. Esse é o erro que eu cometo. Bem, meu querido amigo Louis é um exemplo. Louis é um homem brilhante, esclarecido, e nós conversávamos. E ele me dizia, não sei o que quer dizer com as coisas serem diferentes ou mais difíceis para as mulheres. Talvez no passado, mas não agora. Eu não entendi como Louis não podia ver as coisas que pareciam ser tão evidentes. Então, uma noite em Lagos, Louis e eu saímos com amigos. Quando estávamos indo embora, decidi dar a ele, o homem que achou uma vaga, uma gorjeta. Ela decidiu dar para o cara lá. Eu abri minha bolsa, coloquei a mão dentro dela, tirei meu dinheiro, né, que ganhei fazendo o meu trabalho, e dei para o homem. Esse homem, que estava muito agradecido, muito feliz, pegou o dinheiro, olhou para o Louis e disse, obrigado, senhor. Louis me olhou surpreso e perguntou, por que ele está me agradecendo? Não fui eu que dei o dinheiro para ele. Então, vi no rosto de Louis que ele havia compreendido. O homem acreditou que o meu dinheiro só poderia ter vindo do Louis, porque o Louis é homem. Há um pouco mais de mulheres do que homens no mundo, aproximadamente 52% de mulheres e 48% de homens. 52% então da população mundial é feminina, mas a maioria das posições de poder e prestígio são ocupadas somente por homens. A falecida vencedora queniana do Prêmio Nobel, Wangari Maathai, explicou de forma simples e fácil quando disse: quanto mais alto você vai, menos mulheres você encontra. Então, literalmente, os homens dominam o mundo. E isso fez sentido 1000 anos atrás. Porque os seres humanos viviam em um mundo que a força física era o atributo mais importante para a sobrevivência. Mas hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente. A pessoa mais propensa a liderar
não é a pessoa fisicamente mais forte, mas a mais criativa, a mais inteligente, a mais inovadora. Não há mais hormônios para esse atributo. O homem, tanto quanto a mulher, é capaz de ser inteligente, porque a inteligência nasce com todos. Nós é quem a desenvolvemos. Por isso é muito importante que nós não tenhamos preguiça de fazer, tá? Todos nós podemos ser criativos e inovadores. Por isso precisamos exercitar a nossa inteligência, tá? Evoluímos, mas me parece que nossas ideias sobre os gêneros não evoluíram. Minha bisavó, lá na página 114, pelas histórias que eu vi, era feminista. Ela fugiu da casa do homem com quem não queria se casar e acabou se casando com o homem que escolheu. Ela recusava, protestava e se posicionava sempre que sentia que estava sendo privada de acesso, terras, essas coisas. Minha bisavó não conhecia a palavra feminista, mas isso não significa que ela não era uma. A maioria de nós deveria reivindicar essa palavra. Minha própria definição de feminista é um homem e uma mulher que diz, sim, há um problema com os gêneros hoje e nós devemos consertar isso, devemos fazer melhor. O melhor feminista que conheço é o meu irmão Kenny. Ele também é um homem gentil, bonito, amável e muito masculino. Obrigada. Então, aqui eu tenho a definição do que é feminismo. É um movimento social e político a favor da igualdade entre homens e mulheres. O fim da violência de gênero e a equiparação salarial são pautas defendidas pelo feminismo na busca da ampliação dos direitos das mulheres. Galera, o feminismo hoje está visto, né, de uma forma muito diferente. Né? A mulher acha que ser empoderada, ela pode ir para a rua do jeito que ela bem entende, né? E não é assim. Ainda nós vivemos num país, ou qualquer que seja um outro país, onde nós temos leis de direitos e deveres. Então, eu posso andar pelada na rua? Não. Então, não é o meu direito de andar nua pela rua. Não é o meu direito. Assim como eu tenho um direito violado se alguém me toca. Então, o que é ser feminista? Ser feminista é lutar pela igualdade de raciocínio. É ser igual ao homem aqui, no pensamento, na inteligência, na igualdade de capacidade mental mesmo. Né? A capacidade de força, o homem tem hormônios maiores do que a mulher, funciona o corpo dele de uma forma diferente. Mas a capacidade de inteligência do homem e da mulher é a mesma coisa. Então, quando vendemos a nossa força de trabalho, vendemos a nossa inteligência, vendemos o nosso pensar, nós somos iguais aos homens que também vendem a sua força de trabalho, tá? Então, é isso que eu queria que ficasse na cabecinha de vocês. Quando eu vou para a rua, um médico, se o médico tira o jaleco lá no hospital, ele vai para a rua e alguém está passando do lado dele e caiu. Ele não vai prestar socorro porque ele tirou o jaleco? Ele vai deixar de ser médico? Não. Um policial sem farda, ele deixa de ser policial? Também não. Então, uma mulher deve se vestir decentemente como um homem também deve se vestir decentemente. O que é vestir-se com decência? É olhar para si mesmo e não se vestir de uma forma apelativa. Né? É você querer chamar atenção não pelos seus atributos físicos, mas pelos seus atributos intelectuais. É você valorizar a sua beleza de uma forma que não vai vulgarizar a sua beleza, não é? Vocês sabem muito bem a minha posição e a minha postura para muitas músicas que vocês conhecem, que muito já peguei no foninho de muita gente. Existe uma mudança nessas músicas em que a valorização da mulher, né, e até mesmo do homem é zero, né? O homem, em algumas músicas, trata a mulher como um valor menor do que um objeto, né? A mulher gosta de ouvir isso, permite-se ouvir isso, e o homem também, porque hoje ele fala de um jeito naquela letra, ele expressa uma forma de que para ele aquele minuto é aquele valor. Assim como quando tem a valorização da droga,
né? Essas músicas chicletinhos que eles ficam falando e tal. A glamorização da pessoa que é bandido, né? Que não gosta da polícia e tal. A gente vê muito isso em algumas músicas. E músicas da idade de vocês, né? Do relacionamento de vocês. Muitos ouvem escondido dos pais, os pais não sabem que tá ouvindo, mas assim, é muito complicado quando a gente tem um olhar sem o filtro. Então, nós devemos filtrar sim. Tua batida legal, não sei o quê. Ótimo, mas o que essa batida tem além? Ela tem uma letra que vai denegrir a minha pessoa? Eu sou aquilo ali que está sendo dito, né? Eu gostaria que estivesse falando que faria isso comigo? Não, né? Eu não tenho esse valor. Então, é isso que nós temos que colocar, tá? Eu acho que nós, como meninas, né, como mulheres, somos, muitas vezes nós achamos que a gente pode fazer tudo, né, e convém fazer tudo. O que nós temos que ter em mente, tanto meninos quanto meninas, é que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, eu tenho que parar e pensar antes de agir, né? Então, eu tenho que ter algum comportamento, são comportamentos que vão me moldando como ser humano, né? Me moldando como mulher, me moldando. Olha, um protesto de mulheres, né? Hoje vai todo mundo pra rua, fica todo mundo nua. Vamos ficar tudo pelada, porque a mulherada rasgou o sutiã lá na Revolução da Mulher. Gente, qual é o objetivo desse protesto? De ficar todo mundo pelado lá na Avenida Paulista, chamar atenção? De que forma? Para rir, para denegrir, para muitas ali acabarem caindo em prostituição ou qualquer outra coisa? Não. Qual é a nossa forma de protesto? Podemos ir para a rua, sim. Existe um protesto muito legal que eles vão de salto alto. Tem alguns homens até que vestem o salto e tal, mas outros penduram no pescoço, saem com eles porque assim, no sentido da valorização da mulher, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um texto, né, que fala um pouco sobre essa... todos nós devemos ser feministas, né? Não no sentido de defender e tratar a mulher como um objeto, mas eu acho que nós somos todos iguais em inteligência, em aspecto de dignidade, sagacidade. Então, todos nós podemos, todos nós conseguimos. Não tem que ter cota para mulher, não tem que ter... Na verdade, nós não tínhamos nem que ter delegacia da mulher, porque nós devemos ser respeitadas e nós devemos respeitar. Respeitar o homem e o homem respeitar a mulher. Quando o respeito estiver acima de tudo, nós não precisamos correr atrás dos nossos direitos, porque os nossos deveres serão cumpridos e os nossos direitos estarão garantidos, tá? Pro, isso é ilusão. Não, não é ilusão. A mudança é em nós. Quando nós mudamos, mudamos todos ao nosso redor. E assim as mudanças vão acontecendo, tá? Então, aqui na página 115, a gente tem aqui. Para minha surpresa, a professora disse que o monitor tinha que ser um menino. Ela esqueceu de esclarecer isso antes, porque ela supôs que era óbvio, né? Que um garoto ia ganhar. Ela jamais imaginou que fosse uma menina. Bom, o que agora está pedindo na letra A? Mesmo a professora tendo agido de acordo com o que costumava fazer na Nigéria, isso era comum, por que ela ficou surpresa com a decisão da professora? Porque para ela aquilo não tinha sentido, tá? Segundo a autora, essa decisão pareceu ir contra o que seria o desejo do seu colega. Ela disse que o colega dela era muito pacato, né? Não tinha essa vontade de liderar, de organizar, né? Depois nós vamos lá para a letra D. Observe os termos destacados. Isso, nisso e isso, tá? Ainda na questão 3. O pronome demonstrativo isso ajuda na coesão textual do texto, por exemplo, evitando repetição. No trecho, a que palavra retoma?
esqueceu de esclarecer isso antes. Isso o quê? Que tinha que ser um menino. O que é mais interessante nisso que, né? Na nota que o menino ganhou, né? Nesse contexto. Enquanto eu estava ansiosa para fazer isso o quê? Para gerenciar a sala dela, tá? Depois nós vamos lá para a página 116. No trecho reproduzido a seguir, Chimamanda fala de sua bisavó. Minha bisavó, pelas histórias que eu vi, era feminista. Fugiu da casa de um homem com quem não queria se casar. Era muito comum isso, tá? Aqui no Brasil também. Era muito comum as meninas se casarem, era um casamento arranjados, tá? Isso em 1900 e Guaraná de rolha, mas isso aconteceu sim, tá bom? Bom, vamos lá. Como a Chimamanda soube das atitudes e das ações de sua bisavó? Ela ouviu essas histórias, certo? A 5. Releia o trecho a seguir. O melhor feminista que conheço é o meu irmão Kenny. Ele também é um homem gentil, bonito, amável e muito masculino. Quais são essas ideias aqui? Homens também devem se preocupar com a condição da mulher na sociedade. Apenas mulheres devem lutar pela igualdade de gênero. Erradíssima a questão, a número 2 aí. Um homem pode ser gentil e masculino. Uma característica não anula a outra. Ok, a 3 está correto. Lutar pela igualdade de gênero é tanto de homens, é papel tanto de homens quanto de mulheres. Sim, é isso mesmo. E homens também devem se preocupar com a condição da mulher na sociedade. Então, a 1, a 3 e a 4 estão corretas, certo? O que vocês farão agora? Vocês farão a apresentação oral aqui da página 116 e 117, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Primeiro momento. O texto Chimamanda Adichie, que você leu, constitui uma apresentação oral diante do público. Em que contexto esse texto foi apresentado? Tá lá no início. Então, vocês farão essa atividade, né? Vai fazer a página 116, exercício 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. Então, vai ficar para casa 1, 2 e 3, tudo bem? Então, essa atividade vence na plataforma na segunda-feira, logo às 7 horas da manhã. Então, vocês têm aí hoje para terminar a prova e ainda tem o final de semana para voltem no texto, deem uma lida, porque vocês essa semana terão um seminário para fazer também, tá bom? Então vão se preparando, tá? É isso aí, galera. Bom final de semana, bons estudos, bom trabalho, tá? Até mais.